Vamos lá, galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre uma coisa preocupante. Será que a Terceira Guerra Mundial é uma questão de tempo? Nos últimos anos, a Terceira Guerra Mundial pode estar mais próxima do que a gente imagina. E esse medo não é sem motivo, porque a história nos mostra que antes das duas grandes guerras, na Primeira Guerra Mundial e a Segunda que a gente enfrentou, houve conflitos menores que, de certa forma, prepararam o terreno para o caos global que aconteceu. Se a gente vai pegar, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a gente tinha vários conflitos locais. A gente tinha as guerras dos Balcãs, que era em 1912, tinha a guerra de Rússia-Japão, 1905, guerra de Itália-Turquia, 1911-1912, e as crises no Marrocos, que tinha em 1905, 6 e 11. E esses conflitos locais, certo, entre apenas países, aparentemente regionais, foram sintomas de tensões globais que aumentaram e eventualmente resultaram na Grande Guerra, como a gente chama a Primeira Guerra Mundial. E no final virou uma guerra entre a colisão de Reino Unido, França, Rússia e os outros que juntaram eles contra a Alemanha, Áustria-Hungria, Itália e os outros países muçulmanos que juntaram eles, e acabou a Primeira Guerra Mundial. De formas semelhantes, antes da Segunda Guerra Mundial aconteceu as mesmas coisas, conflitos locais, regionais. Por exemplo, a invasão da Itália da Etiópia em 1935, a Itália estava expandindo mais para a África. Invasão japonesa, que foi de 1931 1932, e obviamente a expansão da Alemanha na Europa. E essas guerras locais, regionais, eles aumentaram as tensões internacionais, que acabou no final levando para o conflito global, para a terrível Segunda Guerra Mundial. E se a gente vai olhar para hoje o que está acontecendo, nos últimos 2 anos, especialmente agora em 2024, estamos vendo o surgimento de conflitos de alta intensidade que podem ser catalisadores para uma Terceira Guerra Mundial. Vamos começar. O que nós temos hoje? O conflito de Rússia e Ucrânia, que começou em 2022. Por um lado, a gente tem a Rússia junto com o Irã, Coreia do Norte e apoio da China. Por outro lado, nós temos Ucrânia, que está com apoio da União Europeia, Estados Unidos, Coreia do Sul e Austrália, dos dois lados. Pense que essa guerra entre Rússia e Ucrânia, especialmente se a Ucrânia vai perder, pode resultar da OTAN, da União Europeia, entrar também. Segunda guerra entre Israel e Irã, 2023, que começou em 7 de outubro. Na verdade, a guerra é na faixa de Gaza, principalmente contra Hamas, mas na verdade Hamas é apenas um braço do Irã, o Hezbollah é um outro braço do Irã lá no norte do país. E na verdade, diretamente ou indiretamente, a guerra é entre Israel e Irã. E se você veja quem está apoiando cada lado, Israel está com apoio principal dos Estados Unidos e Irã está com apoio de Coreia do Norte, da Rússia e da China nesse pote. Então nós temos de novo 2 grandes blocos ou pequenos blocos nos dois lados. De novo, por enquanto é uma guerra local, não apenas dentro do Mediterrâneo, mas a qualquer momento acontece alguma coisa, pode expandir isso. Temos outros conflitos, Azerbaijão e Armênia também, são outros exemplos de conflitos locais que também têm potencial explosivo para ser. Além desses conflitos que já estão acontecendo, nós temos outros conflitos políticos explosivos que podem se transformar em guerras de alta intensidade nos próximos anos. Nós temos a Venezuela, Guiana, que a gente viu pouco tempo atrás, Arábia Saudita, Irã, Coreia do Norte e Coreia do Sul, o tempo todo fica em tensões, Índia, Paquistão. E a última, que para mim é talvez um dos mais perigosos para o país mundial, entre as pessoas a gente pode falar isso, é China e Taiwan. China tem, ela declara isso o tempo todo, que ela vê que Taiwan faz parte da China e ela vai fazer de tudo para devolver. Taiwan está preparando também durante anos e anos para a invasão chinesa. Só que o Taiwan, ela tem acordo com os Estados Unidos, que os Estados Unidos, teoricamente, é obrigado a proteger Taiwan. Quer dizer que se a China vai atacar Taiwan, vai invadir Taiwan, Estados Unidos obrigatoriamente vai entrar para esse conflito. Estamos falando das 2 maiores potências mundial no mundo, entrando em um conflito direto entre eles. Então, vocês já imaginam o que isso pode causar. Muitos desses conflitos, como eu falei para vocês, são regionais. Quer dizer, eles acontecem em áreas específicas no mundo. Mas, como a gente vê, como as guerras anteriores, esses conflitos menores podem facilmente espalhar e envolver outras nações. No começo, às vezes, somente apoio de logística, tudo isso é parte de armamento, e depois, de repente, começa a entrar soldados em cada um dos lados. Só para vocês verem, pouco tempo atrás, na Ucrânia, estavam falando que na Ucrânia tinha soldados, falavam que talvez soldados da França vai juntar para
ajudar a Ucrânia. Isso é dificilmente acontecer, mas se isso acontecer, imagina como pode escalar essa guerra. A mesma coisa também na guerra de Irã e Israel. Estados Unidos agora nesse momento, está posicionado todo o exército não, mas parte grande do exército americanos, 2 navios, posicionados para apoiar Israel e proteger. Muito fácil, Estados Unidos se envolver com o Irã, de repente a China, a Rússia está apoiando mais, a gente nunca sabe onde termina, até que ponto isso pode escalar. Mais uma coisa, que nesses conflitos muitos dos envolvidos têm armas poderosas, mísseis de longo alcance e até armas nucleares, que obviamente pode causar destruição em larga escala. Outro ponto que a gente precisa olhar, que uma das coisas que também leva para tensões e para conflitos e que pode gerar no final a Terceira Guerra Mundial, é quando a ordem mundial, o equilíbrio. Vocês podem imaginar que todos os países, eles não estão em guerra entre eles porque têm um equilíbrio de poder. Eu não vou brigar com você porque eu sei que vou perder, mas no momento que um lado começa a sentir com mais vantagem, começa a sentir mais poderoso, isso abre apetite, a mesma coisa que aconteceu com Rússia e Ucrânia. E o que está acontecendo é que Estados Unidos, durante muito tempo, a maior potência do mundo, ela era aquela que a gente chamava a polícia do mundo. Ela que manteve o equilíbrio. E no momento nós estamos percebendo que Estados Unidos está mais enfraquecida em questão de escolha, simplesmente deixando um vácuo de poder. Isso permite outras nações simplesmente tomar medidas mais agressivas. Isso é exatamente o que aconteceu com a Rússia, isso é exatamente o que aconteceu com a Irã, aconteceu com a China, exatamente isso. Quando Estados Unidos recua, outras potências entram no vácuo que criou. A única forma de evitar esse confronto direto é que uma das potências pode colapsar sozinho. Exatamente o que aconteceu com a União Soviética. Se vocês verem, o tempo todo tinha a União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria e parecia que a qualquer momento pode acontecer a Terceira Guerra Mundial entre os dois. Mas o que aconteceu é que antes desse conflito, a União Soviética simplesmente desmoronou sozinho por dentro. E agora nós estamos com rota de coalizão de Estados Unidos a China. Além dos conflitos militares ainda, nós temos várias crises que tornam o mundo cada vez mais perigoso. Primeira coisa, a crise migratória. Estamos falando de milhões de pessoas que estão deixando seus países por causa de guerras, fome, mudanças climáticas e mudando para outros lugares, sobrecarregando outros países, especialmente na Europa. Protestos sociais em muitos países, as pessoas estão insatisfeitas com a situação econômica ou social que eles têm. Baixa taxa de natalidade, muitos países estão enfrentando uma queda muito grande na taxa de natalidade, de novo, leva a problemas econômicos, muitas vezes com problemas econômicos as pessoas procuram soluções em conflitos para tentar estabelecer uma nova ordem entre os países. Agora a questão do Brasil, o que acontece com o Brasil em um cenário de guerra mundial? Aí a gente pode pensar em 2 cenários. Positivo, se a gente pode falar, e negativo nesse ponto. O Brasil é um país extremamente isolado. A América do Sul ela é extremamente isolada, então dificilmente a gente vai interferir em um dos lados. Infelizmente, politicamente estamos posicionados no lado errado, estamos posicionados no lado da ditadura. Estamos apoiando a Rússia, a China, a Irã. Não é muito bom lugar para estar em uma guerra mundial, mas não vamos falar nessa parte, vamos falar na questão econômica. Se uma terceira guerra mundial vai começar, o Brasil ela depende muito de exportação de produtos como soja, petróleo, minério de ferro. Então, um cenário pode ser que o comércio global vai ser interrompido. Imagina que uma guerra fica navios de guerras bloqueando as rotas de comércios, o Brasil não vai poder exportar, nem vai poder importar. Obviamente, o estrago vai ser muito grande para o Brasil, vai ser escassez, vai ser aumento de preços e assim vai. Por outro lado, outros cenários é se, obviamente, o comércio mundial vai continuar, o Brasil vai ganhar muito com o aumento de exportações. Imagina, o mundo todo está em guerra, o Brasil provavelmente vai estar fora, ficar olhando, então durante os conflitos vai ser demanda muito grande de commodities, para alimentos, minérios, petróleos, tudo isso vai aumentar e o Brasil, como vocês sabem, não à toa que a gente fala que a gente é a grande fazenda, nós vamos vender para todo mundo, ou especialmente para um dos lados. Também outra coisa, sempre quando tem guerra precisa muito de armas, então a indústria bélica do Brasil não é muita coisa, mas vai poder vender, obviamente para quem paga vai ter muita demanda para isso. Então, países que estão fora da guerra normalmente vai ganhar muito dinheiro, infelizmente, mas isso é inevitável, entendeu? E obviamente vai ser investimento, crescimento, vai impulsionar a economia. E se o mundo inteiro está em guerra, as pessoas
vai querer investir no único país que não está em guerra, na única região que não está em guerra, então vai ser muitos investimentos aqui. E vai, obviamente, fortalecer agronegócio, porque vai precisar de alimentos, porque muitas regiões de guerras que vai queimar os campos, vai precisar do agronegócio do Brasil, entendeu? Agora a pergunta, dá para preparar para isso? Tem algumas coisas que a gente pode fazer para a gente estar mais preparado para uma terceira guerra mundial? Na verdade, se vocês pensam que o mundo inteiro vai entrar em colapso, algumas coisas que se você puder se preparar para elas, pode te ajudar nessa parte. Primeira coisa, aprender a trabalhar remotamente, entendeu? Ter a capacidade de gerar renda de qualquer lugar do mundo pode ser uma grande vantagem para quem consegue. Segunda coisa, diversificar investimentos. Cuidado muito em que tipo de ativo você coloca. Carteira diversificada em vários ativos pode minimizar os riscos. E, obviamente, em uma guerra está pronto para mover rapidamente. Se vocês têm essa questão de você poder ter um valor que você pode levar de um lugar para outro, aqui muito fortes as pessoas falam do Bitcoin, que é uma coisa que você pode levar com vocês. Antigamente era joias, diamantes, ouro. Hoje estamos falando do Bitcoin, essa parte. Em resumo, o mundo está passando por uma mudanças rápidas e perigosas. O paz raro que a gente experimentou nos últimos 80 anos, e isso é uma época muito longa na história de ter 80 anos sendo uma grande escala, isso pode chegar ao fim. E a Terceira Guerra Mundial, talvez ela pode ser evitável, mas é importante estar preparado para um futuro incerto, onde a capacidade de adaptação ela vai ser essencial para sobreviver e prosperar. E mudando totalmente de assunto, em vez de falar de guerras, vamos falar do que nós podemos fazer para a gente construir nossa liberdade financeira. Um dia, vou fazer para você convite. Nós vamos ter agora um mini curso gratuito de finanças durante 3 dias. Eu vou ensinar vocês os 6 pilares da liberdade financeira, eu vou ensinar vocês a mapa da prosperidade judaica e vou transformar totalmente sua vida. Se quiser se inscrever, é gratuito, mas tem vagas limitadas. Eu vou deixar para você aqui o link na descrição, se inscreve. E se você gostou desse vídeo, obviamente curte, comenta e compartilha com outras pessoas. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração.